Queridos irmãos, eu quero trazer de Deus uma palavra que o Senhor me trouxe ao coração, e eu gostaria de repartir ela com os senhores. E para isso a gente precisa abrir a Bíblia juntos em 1 Samuel capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinha posto a fogo, e levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. As suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém. Nós vamos basear nesse texto que é conhecido de muitos de nós, para que a gente extraia algumas lições e elas possam servir para o nosso dia a dia e a nossa manutenção na fé. Talvez um dos maiores desafios nosso dos últimos anos, ou em todos os anos, é ser mantido na fé. Porque as dificuldades que surgem ao longo dos dias têm uma finalidade: é fazer a gente desistir da nossa caminhada. Não sei se a gente arriscaria dizer, e se acertaria, que pode ser que exista alguém que não sofra, mas eu acho que isso seria muito temeroso. Não porque nascemos para o sofrimento, mas porque existem situações que causam isso. Agora, uns chorarão mais e outros menos. Não significa que com isso Deus irá castigar alguns mais, outros menos. Até porque nem todo sofrimento vem provocado por Deus. Os irmãos vão se lembrar de que numa ocasião em que tive a oportunidade de estar diante de uma autoridade nessa cidade, se identificou como um ateu, e numa palavra desafiadora ele usou essa expressão: se de fato Deus existe, por que há tantos males na terra? E eu pude dizer a ele que o mal que atinge a terra não é Deus que provoca, mas é a falta de Deus. Aonde Deus não está, o mal vai imperar. Agora, existe as situações que podem ser causadas e a gente pode ser alvo. Por exemplo, ontem eu estava orando por um querido amigo que a filha, 21 anos de idade,
concluindo faculdade, indo de uma cidade para outra. Alguém estava vindo em sua direção, um caminhão desgovernado. Numa curva, o caminhão subiu o barranco. Quando voltou na pista, já deitado, atingiu o veículo e matou a moça. Então, imagine que fatalidade, uma situação como essa. Não pediu para isso acontecer, mas aconteceu. Não era uma moça que vivia impiamente, pelo contrário, uma serva de Deus, mas aconteceu. E existem situações que a gente não tem controle dela. Pode ser que eu fale aqui com alguns dos senhores que já tiveram essa triste experiência de viver algo que uma notícia te desmoronou. E você hoje só está de pé porque Deus tem lhe mantido por pura misericórdia. Essa semana passada ainda atendi aqui um casal que, por causa de uma perca e até por conta da escola bíblica que tivemos, onde esse assunto foi tocado, eles me procuraram e em lágrimas disseram: pastor, é pecado a gente orar juntos e pedir para Deus nos levar, para Deus achar um jeito de levar a gente, para amenizar um pouco a dor, o sofrimento que a gente tem. Mas só quem passa por isso é que sabe o tamanho da dor. Mas existem também situações que a gente não provoca, os outros provocam. Mas tem algumas que a gente mesmo provoca. A gente está vendo, percebendo que aquilo não é normal, que aquilo não é comum, mas insiste, e de repente aquilo vem como uma consequência. Eu disse aqui na última oportunidade que eu preguei sobre o pecado de Davi. Davi teve a oportunidade de olhar e de recuar, e teve a decisão de não avançar. Ele avançou e cometeu um grave pecado. Muitas vezes somos avisados, quantos conselhos que a gente dá a alguém, e as pessoas viram as costas e continuam no mesmo caminho, e ao continuar no mesmo caminho também elas correm o risco de repente aquilo não dar certo, e pode chorar lágrimas de sangue. Quer ver isso relacionado, eu não vou entrar no mérito, a relacionamentos conjugais. Por algumas vezes já tive a oportunidade de aconselhar, ora moça, ora moço, meu filho, vem aqui, estou percebendo que vocês estão enamorados. Aí, sim, pastor, olha, não é um bom negócio. Aí, você é dona da sua decisão, você é dono da sua decisão, e lá na frente isso causa um mal irreparável. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui aos irmãos, baseado na leitura que eu fiz. O que fazer quando tudo parece perdido? Qual é a nossa posição? O que a gente pode fazer quando tudo parece perdido? Nesse episódio que eu li é uma sequência de uma história. A história de Davi não dá para contar ela por pedaços. É uma história muito longa. Mas neste episódio aqui, Davi está voltando de uma grande batalha. Por alguns dias eles ficam envolvidos nessa guerra grande contra filisteus e outros, e resolvem voltar para a cidade onde ele e a sua família, os filhos dos seus soldados estavam morando, Ziclague. E quando chegaram de longe, já avistaram as fumaças, não viram crianças correndo pelas ruas, não ouviram barulho de movimento de que gente estava lá dentro. E quando chegaram, os senhores acompanharam atentamente a leitura, a cidade estava destruída, queimada a fogo, e as mulheres e crianças tinham sido levadas embora como cativas, como escravas. Então o que fazer? E essa lição vai nos ensinar. O que fazer quando o mal, quando o trágico, quando o inesperado nos assalta, nos alcança? O que fazer quando tudo parece perdido? Davi viveu essa verdade na pele.
mas ele não entrou pelo caminho do desânimo e do desespero, mas se fortaleceu em Deus. E é isso que eu quero lhe mostrar através dessa história. Esse lugar onde Davi escolheu para morar com a sua família, Ziclag, significado desse nome no seu original é serpente. Era, portanto, uma cidade que já tinha um nome carregado de maldição, sinuosa, ondulada. E nesse período, nesse tempo, o nome de pessoas, o nome de lugar, muito diferente de hoje, que os nomes são dados a filhos e a lugares sem qualquer preocupação com isso. Nesse tempo era de acordo com o que havia acontecido, algum episódio. E Ziclag recebe esse nome por causa do que já havia acontecido nessa cidade. Se a gente olhar para a Bíblia, esse nome pode muito bem representar até o inimigo das nossas almas, que a Bíblia diz que ele é a antiga serpente e que veio para matar, roubar e destruir. Os homens que eram responsáveis para guardar e vigiar a cidade, quando Davi saiu para guerrear, deixou homens protegendo suas famílias, deixou homens protegendo a sua cidade. Mas os homens que eram responsáveis por guardar e vigiar a cidade, num erro estratégico, talvez no excesso de confiança, abriram a guarda e o inimigo entrou e agiu sem piedade. Isto vai servir de lição, porque a gente pode passar por isso. De repente a nossa Ziclag seja exatamente o tempo em que a gente vive, e o inimigo age no momento que a gente menos espera. Na verdade, tudo o que ele precisa é só de uma oportunidade. Tudo o que ele precisa é só de uma oportunidade, não precisa de duas. É suficiente para ele fazer um estrago, porque ele ataca sinuosamente, sorrateiramente. Ele ataca de maneira em que a gente não percebe, em que a gente não vê. Os inimigos que atacaram Ziclag foram os amalequitas. E quem eram os amalequitas? Os descendentes de Amaleque, neto de Esaú. E esse povo foi o primeiro povo a atacar Israel depois que o povo saiu do Egito. Quando isso aconteceu, Deus ordenou que eles sejam exterminados. E Saul teve esta oportunidade. Deveria ter obedecido à voz de Deus e ter exterminado todo aquele povo. Mas ele exterminou toda a população, mas deixou um rei que era o líder daquele povo, por nome de Agag, deixou vivo e fez dele um escravo. E através desse escravo, os amalequitas suscitaram novamente o seu povo. E agora eles têm uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Davi não está na cidade. Os soldados abriram guarda. Então vamos atacar e vamos destruir a cidade. Então a primeira lição que é bom a gente aprender esta noite e levar para casa é de que em nenhum momento a gente pode recuar e abrir mão da guarda na nossa vida espiritual. Tudo que o inimigo das nossas almas precisa é de uma única oportunidade. O dia que ele tiver essa oportunidade, pode ter certeza de que alguma coisa do passado ele suscita. Se a gente pudesse ir eliminando tudo aquilo que a gente imagina causar males, talvez hoje a gente teria uma outra condição de viver. Mas como a gente não tem isso, isso é representado no Agag, que foi preservado vivo, essa situação vem suscitando. E quando a gente menos espera, aquilo que a gente já achou que estava resolvido, daqui a pouco suscita de novo. Mas eu venho como uma voz profética de Deus esta noite dizer que Deus tem sempre um escape. Este povo, os amalequitas, por natureza,
descendentes de Esaú, eram assassinos, assaltantes, e a Bíblia cita muitos feitos deles violentos. Saul, por desobedecer a Deus, não o exterminou, e agora eles voltam para atacar. Então vamos aprender algumas lições desse texto. Primeiro, o que a gente pode fazer quando tudo está perdido? Vamos olhar para o retrato da situação de Davi e a sua cidade. Davi se deparou com cinzas quando chegou lá, do que outrora tinha sido uma grande cidade. Que dor no coração olhar para as cinzas hoje e saber que ontem eram casas, locais de trabalho, comércios. Para os nossos dias, isso pode ser um ministério, pode ser um emprego promissor, um casamento carregado de sonhos, uma empresa que acreditou-se, mas que hoje somente cinzas. Tudo foi tão bonito, mas hoje existe um rastro de desolação e marcas da destruição. Davi está voltando de uma grande conquista, vibrando pelos seus feitos, porque a vitória foi extremamente marcante. Mas quando ele chega e tudo aquilo que foi lugar de paz, lugar de alegria, lugar de comunhão, lugar de unidade, agora não passa de cinzas. E pode ser que nesta noite eu seja uma voz profética para a sua vida, e você esteja aqui com os seus sonhos em cacos, porque tudo que você projetou para a sua vida não é mais do que cinzas. O edifício que você projetou, o ministério que você sonhou, a família que você desejou, o seu emprego que você tanto se empenhou, o seu futuro, hoje não passa de cinzas, desolação e destruição. Mas Davi fez uma constatação que precisa ser levada em conta. Ele percebeu que o inimigo ou os inimigos haviam desintegrado a sua família, e o texto é muito claro que os homens vieram e levaram as esposas dele, levou seus filhos, e ele entendeu que o grande alvo do inimigo era desintegrar a família dele e dos seus companheiros. Eu fiz uma pesquisa muito rápida e cheguei a um número de que nos dias atuais, e não sou eu que escrevi isso, pesquisa, de cada 4 matrimônios que se efetivam, se realizam, 2 com um tempo muito curto serão desfeitos, e 1 num tempo um pouco maior. Como nunca antes, Satanás e os seus demônios, representados pelos amalequitas aqui, estão empreendendo ataques contra a família, e o objetivo é um só: destruí-la, colocar no pó, fazer virar cinzas. Não só isso, Davi, segundo o verso de número 6, passou também por um momento de muita dificuldade, porque quando ele chega na cidade e vê a cidade destruída, as mulheres e filhos dos seus soldados levados escravos, e a cidade toda em cinzas, os homens elegeram um culpado e disseram: o culpado é Davi, nós vamos matá-lo, nós vamos destruí-lo, vamos apedrejá-lo. Davi sentiu na pele qual é o temor de ser atacado por pedras e por diagnósticos
que vêm daqueles que caminham com a gente. Pedras de dentro da sua cidade, de dentro da sua casa, que possivelmente vai causar feridas doloridas muito mais do que as de fora. Estas pedras jogadas pelos próprios irmãos dele eram o intuito, a pedra da incompreensão, pedra do ciúme, da murmuração, da calúnia, da difamação, do desamor. A cidade estava destruída, e no momento em que precisava de haver uma unidade no que restou, agora eles querem por fim exterminar a Davi, elegendo ele como culpado pelos amalequitas vir destruir a sua cidade e levar as suas esposas. Mas eu fiz uma pergunta desde o início desta fala: o que fazer quando tudo parece perdido? Vamos aprender com Davi. Primeiro, que ele não fez. Davi não murmurou contra Deus. Olha o caos. Chega de uma batalha, defendendo os interesses do reino, os interesses do seu povo, encontra sua família levada presa, a sua cidade destruída e os próprios companheiros querendo matá-lo. Davi tinha tudo para tomar uma decisão: sair de volta fugido e nunca mais se ouvir falar no seu nome. Mas ele não fez isso. Davi não murmurou contra Deus. Segunda lição: Davi não se desesperou. Diagnosticou a situação e começou a buscar solução, mesmo tendo alguém dizendo: Davi, estão se armando para lhe matar, estão se armando para te destruir. Davi não se desesperou. Davi não se entregou à autocomiseração. Pelo contrário, ele entendeu que tudo podia naquele que lhe fortalecia. Davi não pediu para morrer. É que a gente lendo a história, ela é bonita, mas se a gente parar para pensar a situação que Davi encontrou, a cidade, a sua família, a família dos seus companheiros, qualquer um de nós encostaria num canto e diria: não valeu a pena, perdi o meu tempo, Deus não foi fiel comigo, Deus não foi justo comigo, eu deveria ter escolhido outro caminho. Se eu não tivesse envolvido com isso, a minha família não estaria pagando esse preço. E ele poderia armar-se para matar-se a si próprio, ou até pedir a Deus o fim da sua existência. Mas Davi não fez isso. Não pediu a morte, não se entregou, não se desesperou e não murmurou contra Deus. E essa talvez seja a lição mais difícil para a gente aprender na hora em que a adversidade abate a gente, ou chega, ou assalta a gente. Porque a tendência que a gente tem é falar, e quando fala parece que faz bem a gente falar, e às vezes escolhemos errado a quem falar. Quem é que nunca atravessou um vale? Quem é que nunca passou por um momento de dor e de dificuldade? Mas eu penso comigo aqui, que agora você, puxando pela sua memória, já está pedindo até perdão a Deus, porque murmurou quando não deveria murmurar. Deus estava no controle da situação.
Eu contei aqui uma vez, e é bom a gente repetir porque enquadra aqui, daquele avião em um voo e atravessando uma das maiores dificuldades para os tripulantes dele, e atravessando aquela grande turbulência, abrindo os porta-malas, caindo malas pelo chão, as máscaras caindo, aquele desespero, e o menino com o fone de ouvido, ouvindo algo e sorrindo. Ao seu lado uma senhora desesperada, virou-se para ele e disse: menino, nós vamos cair, vamos morrer, e você está aí nessa calma. Ele disse: não, ninguém vai morrer, o avião não vai cair. O piloto desse avião é o meu pai, fica descansado, meu pai está pilotando esse avião. A gente deveria se lembrar do que foi cantado aqui esta noite. 2 hinos que foram cantados, é muito bonito a gente cantar, mas na hora da adversidade, a gente chamar por Ele, saber que Ele está ouvindo. Davi não murmurou, Davi não desesperou, Davi não se entregou, e Davi não pediu a morte. Olha, não é fácil passar por isso. Que diga alguém que está no auge do sofrimento, por uma perca irreparável. Mas o que fazer então, quando tudo parece perdido? Primeiro, verso de número 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi buscou forças no Senhor. Volto a dizer o que eu disse há pouco. Entendo ser uma voz profética de Deus esta noite dentro desta casa. Volto a dizer o que eu disse há pouco. É muito fácil na hora do luto se aproximar de quem está sofrendo a dor e dizer: não chores. É assim mesmo a vida. É Deus que quis assim. Sepulta, cada um volta para a sua casa. É muito fácil chegar numa empresa que fechou as suas portas e dizer: você é uma vítima tal qual outros. Vai ter outra saída, e virar as costas e ir embora. Chegar para um dos cônjuges cujo casamento destruiu e dizer: olha, existe outra possibilidade, você pode ser muito feliz. Ou para os filhos que não vê os pais porque faleceram ou porque desintegrou a família. É muito fácil para quem está fora tentar consolar e aconselhar, mas só quem sabe a dor do que está passando, pequena ou grande. Buscar forças em Deus não é a tarefa mais fácil. Se existisse alguém que se aproximasse da gente e dissesse: eu vou ficar ao seu lado 24 horas e vou te ajudar, parece que a gente apalpando, parece que a gente tocando, conversando, ficaria mais fácil. Mas vem a palavra de Deus e diz que as forças que Davi buscou não estavam nos homens, a sua força estava em Deus. Sabe por que isto? Porque Deus é a fonte de toda força e de todo poder. Os homens vão falhar e te decepcionar, mas Ele nunca falhará nas promessas que foram feitas para a sua vida.
Os homens poderão atrasar o processo, os homens poderão não te entender, os homens poderão não compreender, mas Ele não. Ele vai permanecer fiel na promessa que fez. Então, se o teu desejo é de triunfar sobre a hora da dificuldade, quando tudo parece perdido, só tem uma saída: é olhar para cima e esperar no Senhor o socorro que vem do alto. Ele é a fonte de toda força. Aleluia. Quando Deus orientou Noé a fazer o grande barco, a grande arca, a orientação da Bíblia foi para que ela fizesse de acordo com o que foi orientado. Deus mapeou para ele como ela seria, mas deu uma orientação. Sobre o teto dela teria uma janela. Tudo destruído, tudo acabado. Animais e seres humanos todos mortos, mas tinha uma janela. E a janela estava no teto. Quando Noé olhava para a janela, ele tinha uma visão, não da mortandade, não da enchente, não da destruição, mas o seu olhar era para o céu. É que existe momento na nossa vida que a gente não tem outra coisa para fazer. E mesmo que a gente se prostra ao chão e coloca a boca no pó, mas a Bíblia diz que o Espírito geme por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente às vezes não sabe nem como orar, mas Ele transforma as nossas lágrimas, o nosso gemido, e leva até a Deus. É que a roupa maqueia, toda a estrutura pode maquiar, e a gente não tem noção. Mas Deus, para descer nesse ambiente hoje como desceu, e vir falar ao nosso coração assim, é porque Ele trouxe dentro desse ambiente alguém cujo olhar é para lugar de destruição. Perdeu a esperança, perdeu o foco, perdeu os sonhos, sepultou todo sonho, todo projeto, não vive mais, vegeta, não tem mais esperança alguma. Vem Deus esta noite e diz: tem uma saída. Busque forças no Senhor, o nosso Deus ainda é a tua força. Oramacamai, terabagai. Davi buscou forças no Senhor, porque segundo Paulo escreveu em Efésios 6:10, o Senhor é a fonte de toda força e de todo poder. No demais, irmãos meus, busquem forças no Senhor e na força do seu poder. Existe sim um escape, tem uma saída, e essa saída é Deus. Terceiro, o que fazer quando tudo parece perdido? Entenda que Deus deseja te fortalecer. Salmo 92:10. Mas tu exaltarás o meu poder como do unicórnio, serei ungido como óleo fresco. O salmista, sim, pode prosseguir o 11, os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles certificarão quando os malfeitores que levantaram contra mim. É Davi que se expressa mais uma vez e diz: Senhor, verso de número 10, tu vai exaltar o poder que eu preciso, como do unicórnio. Ele faz uma referência de algo que ele considera de um poder muito grande, e ele conclui dizendo: eu serei ungido com óleo fresco. Ele diz: Senhor, tu, aleluia,
Tu não vai usar um óleo velho, tu não vai usar uma promessa velha, um sonho velho, um projeto velho, mas o Senhor trará coisa nova para a minha vida. É o que sinto esta noite dentro desse ambiente, Deus renovando as tuas forças e lhe dizendo: tem coisas novas acontecendo. Tem coisas novas acontecendo. Você não nota, não percebe, mas tem coisas novas acontecendo. A sua graça é um fortificante para a gente prosseguir lutando. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Conselho de Paulo a Timóteo. Se eu posso lhe dar um conselho, Timóteo, busca força. Existe um fortificante específico para você, Timóteo. É a graça que há em Cristo Jesus. Eu quero ser uma voz profética para a tua vida esta noite. Se você entra nesse ambiente e o que você depara é a destruição, é o caos, é o fim, porque se Davi resolve recuar, seus filhos nunca mais seriam vistos, sua esposa nunca mais seria vista, os amigos, os seus companheiros nunca mais teriam os seus familiares, e Davi teria uma carreira solo até o fim da sua existência. Mas Davi fez o contrário. Ele busca força no Senhor e se encasa. Você mais uma vez prosseguir na leitura da sua Bíblia, você vai seguir a partir do verso de número 7 e vai perceber que Davi, verso de número 8, no verso de número 7, ele chama o sacerdote e disse: traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou ao Senhor dizendo: perseguirei eu essa tropa? Vou alcançá-los? E o Senhor disse: persegue, porque de certo os alcançarás e tudo libertarás. Partiu Davi, verso de número 9, verso de número 10, seguiu-os Davi, e os 400 homens, pois que 200 ficaram atrás, eram 600 que saíram com ele, por estarem cansados, passaram o ribeiro. Aleluia. Verso de número 16. E descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, depois de uma batalha, cansado da guerra. Seus companheiros não conseguiram acompanhá-lo, chegaram onde ele chegou, mas feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Olha, a noite toda guerreando, final da tarde, a noite toda, madrugada, manhã, nenhum deles escapou. Assim, verso 18, assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, os filhos e filhas, os despojos, Davi tornou a trazer. Como eu disse que seria uma voz profética esta noite, estou profetizando aos senhores que se Davi resolvesse tomar um outro caminho, outra decisão, essa história não teria terminado assim.
essa história não teria esse escrito. Nela estaria citado que Davi recuou, que Davi foi embora e que os amalequitas levaram o seu povo, os despojos, os seus pertences, e a cidade permaneceu destruída. Mas porque Davi buscou força no Senhor, porque entendeu que Deus era a fonte dessa força, porque entendeu que Deus queria lhe fortalecer e que a graça era o fortificante que precisava, ele marchou em busca daqueles que haviam levado os seus, e diz a Bíblia, alcançou e trouxe de volta. Então deixa-me profetizar aqui esta noite: não foi Deus que tirou isso teu, não foi Deus que causou este mal, não foi Deus que causou este prejuízo, não foi Deus que causou esta lágrima, não foi Deus que causou esse sofrimento, mas hoje Ele te fortalece. E se você entender que vai lutar, batalhar e perseguir, Deus está prometendo te trazer de volta tudo aquilo que um dia o inimigo retirou. Seja o teu ministério, seja a tua felicidade, seja a tua paz, seja as tuas finanças, seja o conforto da tua casa, Deus está prometendo que a confiança nele, Ele vai trazer de volta, e haverá alegria de volta na sua casa. É por isso que muito alegrou a nossa alma quando fora cantado aqui esta noite. E se precisar, é só chamar. Se você precisa, é só chamar. Pastor, mas ninguém quer me ajudar. E o que a gente ouve sempre é isso: na hora que a gente mais precisa, os amigos distanciam. Na hora que a gente mais precisa, os que podiam ajudar não estão próximos. Não confie nos homens só. Olha para ele. E se precisar, é só chamar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Aleluia. 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 Feche os seus olhos, curve a sua fronte. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu Pai. É só chamar, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Por alguns segundos, faça um retrospecto da sua existência. Veja se há algumas percas irreparáveis. Veja se há uma necessidade de uma intervenção divina. Se houver, é só chamar. É só chamar. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você faça uma visão introspectiva. Olha a necessidade que você tem de clamar e de pedir a Ele. Davi muito se angustiou, todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Aleluia. Deus nos coloca dentro desse ambiente de culto hoje para dizer: a tua esperança é o Senhor, a tua força é o Senhor, a tua vitória é o Senhor, o teu sucesso é o Senhor. Esteja em pé, por gentileza.
Aleluia. 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 E se precisar, é só clamar. Pastor, mas o senhor não sabe o tamanho da dor que eu sinto. É só clamar, é só chamar. Ouça Ele ao teu lado dizendo: estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. É que você não conseguiu perceber, mas tem muita coisa boa acontecendo. É que a dor e o sofrimento não te permitiu ver, a murmuração não te permitiu ver, mas tem muita coisa boa acontecendo. Tem portas se abrindo, tem Deus ampliando a sua tenda, tem Deus concedendo vitória. É Ele dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Uramai de Ramaharabaká Masurabagai. Fazer quando tudo parece perdido? Fortaleça no Senhor. Eu sou aquele que te ouviu. Fortaleça no Senhor. Ele te viu. Eu sou o único que escolheu viu. O Pai que sempre sabe te aconselhar. Aleluia. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Aleluia. Não é só aleluia. Religiosidade. Aleluia. Eu quero intimidade. Se você entende que é possível buscar a Ele e essa situação se reverter, interna, pessoal sua, você pode orar aonde está, que se chamar Ele vai te ouvir. Mas quem sabe, se você der um passo até a frente, isso lhe ajude, aumenta a sua fé. Eu te aguardo aqui. Se você entende que ouviu a voz de Deus esta noite, eu preciso ouvir a tua voz, calar todas as vozes, menos a tua, porque sem a tua voz eu pereço. Se você entende que Deus falou aos seus ouvidos, e que é possível sim, com a força que Deus lhe dá, reverter esse quadro, recuperar seu ministério, sua saúde, seus negócios, seus projetos, seus sonhos, a felicidade. Eu estou profetizando que Deus está preparando um caminho ainda mais excelente. Eu estou profetizando que Deus está preparando ainda um caminho mais excelente. Eu estou profetizando que Deus está preparando um caminho mais excelente. Aleluia. Eu
vamos orar agora, porque é o que a gente pode fazer. Deus hoje desce nesse ambiente para sarar as feridas da alma. Deus hoje desce dentro desta casa para sarar as feridas da alma, feridas internas, feridas que sangravam. Deus hoje desce aqui para curar, para sarar. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus teu Filho e para a glória do teu nome que é precioso, eu mais uma vez entro em tua presença, me vejo diante do teu trono e me prostro perante o Senhor para orar e clamar pelo teu povo que está presente aqui neste ambiente esta noite. Pai de amor, eu oro, Pai, por todos quantos ouviram a tua voz através da leitura, através dos hinos cantados e da mensagem explanada aqui, a revelação do Senhor para a noite de hoje. O Senhor, quando faz isto, faz por misericórdia. O Senhor, quando faz isso, faz por misericórdia. Então, por certo, esta multidão de gente aqui precisava ouvi-lo, precisava entender que aonde já foi sonho, hoje é cinzas. Aonde foi projeto, hoje é cinzas. Aonde era sonho de prosperidade, hoje é destruição. Mas eles entenderam, eles vão buscar o Senhor, eles vão clamar o Senhor e o Senhor vai dar força. Eles vão partir para cima, Pai. Eles vão em busca da solução deste problema. O Senhor abrirá os céus e vai guiá-los. Eles serão guiados pelo Senhor, porque Tu és a nossa força. 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 Tu, esta noite, ao se revelar aqui, se revela como Deus da força, que está trazendo esperança para esta vida e para esse coração. Então, meu Pai, encha eles de esperança agora. Eles vão sair por aquelas portas, Pai, e vão sair acreditando que a vida ganhou nova visão, ganhou novo sabor, que as coisas serão diferentes, porque a partir de agora o Senhor entra com a restituição. O Senhor o Senhor entra com a restituição. Essa é a tua parte de fazer. Então eu peço que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus e para a tua glória, Pai. Amém. Deva ter alguém ao teu lado que veio à frente com o mesmo propósito. Receba um abraço carinhoso de alguém que está ao seu lado. Um abraço que cura. Um abraço que cura. Volte ao seu lugar. Tome o seu assento e nós vamos...